quase não aborda a Isso. pedagogia jurídica, até porque especificamente a jurídica, agora que o campo está se constituindo, né, na formação, isso ainda De, não comparece muito pouco. Aí isso. vocês tiveram algumas Acho, experiências, né? de maneira geral, eu acho que a gente tem que se enquadrar, eu acho, na educação não escolar, né? Na NE. E algumas instituições, elas tratam já essa, essa disciplina ou essa área, né, de atuação. No curso, em algumas faculdades, algumas universidades, já tem essa especificidade da educação não escolar, mas, infelizmente, pedagogia jurídica é muito escasso. Eu acho que eu já ouvi falar, mas não aqui em Pernambuco, em outros lugares. Eu acho que também caberia um curso de especialização, sabe, Cíntia? Sim. E aí fica aí a dica para a professora Gerlaine, que está aí, e eu acho que, né, para o professor Leonardo Severo também, que é um. E aí, já vendo essa perspectiva dessa construção, desse arcabouço teórico, que a gente precisa é, se apropriar. Né? A gente precisa. Só que a gente precisa construir esse arcabouço teórico. A gente precisa tornar científico nossa atuação dentro do judiciário. Né? Então, a gente tem, dentro da UFPB, alguns estudos, eu não sei quantos, mas eu sei de um, que é o de Sara, que ela está estudando sobre a pedagogia jurídica, orientando do professor Leonardo Severo. Né? Alô, para Tocantins! Estou pedindo para dar um alô. Um beijo. E Tocantins sempre marcando presença, né? É, então, eu acho que a gente precisa se apropriar, a gente precisa construir. E eu sempre falo, sempre reproduzo que a gente precisa fazer isso. Nós pedagogos jurídicos em especial, precisamos nos apropriar, tomar esse lugar, porque ninguém vai se interessar, poucas pessoas vão se interessar por esse fazer. Né? E por isso nosso desejo também de compartilhar muito com a academia, com os cursos de pedagogia, com os acadêmicos de pedagogia, porque é Sim, importante para a gente que essa nossa prática, essa nossa atuação, ela ganhe visibilidade, né? Que os alunos queiram estudar, queiram ser pedagogos jurídicos, que o TCC deles, de pedagogia, seja a pedagogia jurídica. Porque a gente precisa construir esse arcabouço teórico. Esse arcabouço sim. teórico é muito importante. E vai nos ajudar naquela pergunta lá, né? Quais as bases teóricas e epistemológicas da pedagogia jurídica, né? Que a gente utiliza, a gente está em construção, né? Sim. A gente precisa construir. Dentro da perspectiva de que a gente acredita, como o Cíntia falou, né? Dessa corrente que nos balizamos nas ciências da educação. Não é assim? Uhum. Eu acho que Sim. tanto da psicologia da educação, da sociologia da educação, da Sociologia, filosofia da educação, então a filosofia. gente vai se estruturando e se balizando nessa construção, nesse curso de atuação, a gente vai buscando, né, e se segurando, né, dentro dessas ciências da educação. Sim. Mas a gente precisa construir. Eu acho que isso é responsabilidade coletiva, é responsabilidade nossa. Aí eu digo que eu A chamo todos os gente. pedagogos jurídicos à É. responsabilidade, que eu digo, olha, você é responsável pela construção teórica da sua atuação profissional, porque você está fazendo uma coisa que ninguém fez antes. Então, quem é que vai fazer? É engraçado porque às vezes chegava assim e perguntava: precisa de um pedagogo para falar sobre a atuação do pedagogo, sei lá, na vara de infância e juventude, por exemplo. Mas não tem ninguém para falar. Eu disse, tem para falar. Você que atua, você é pedagogo que atua na área da infância e juventude, você pode falar sobre o pedagogo. É porque a gente às vezes não se olha, a gente fica buscando, mas eu não encontrei nenhum teórico que fala sobre o pedagogo, porque nenhum teórico falou sobre isso ainda. Essa construção é nossa. A gente Uhum. precisa tomar ciência, né, consciência dessa situação, dessa falta, e a gente precisa se propor a construir esse arcabouço. Né? É. E E aí é o que a fui gente. super feliz, isso. E eu fiquei super feliz quando eu soube do professor Leonardo, da UFPB,
que tinha interesse nessa área e faz parte de um programa de pós-graduação. E, posteriormente, há pouco tempo, da professora Gerlaine, né? Porque são pessoas, acho que são professores que podem contribuir com a gente de alguma forma, né? Com essa construção, nos orientar, porque em vários momentos a gente fica super perdido, né, Cíntia? Nessa, nessa, onde a gente vai se pegar, né? O que é educação? Cadê a educação? Cadê a pedagogia aqui dentro do judiciário, né? A gente já se pegou várias vezes, mas é E construção. só para completar, e aí respondendo a pergunta da Aline, que ela Pode falou assim, falar, as Cíntia. práticas do pedagogo no judiciário são práticas que nós podemos considerar como educativas? Então, Aline, para nós, a E nossa aí? base Você é a está me ouvindo educação. bem? Tá dando umas Oi, posso Oi, continuar? voltou, não foi? Ah, tá. Pode. É porque estava travando. Então, porque uma, a gente não pode esquecer que o objeto da pedagogia é a educação, né? Então, a nossa atuação, aí eu vou retomar um pouquinho, contar um pouquinho do encontro para retomar e responder essa fala. O ano em 2018, ixi, já até perdi quando foi que nós fizemos o encontro, foi 18. Em 2018, nós fizemos o primeiro encontro nacional de pedagogia jurídica. Eu tive a honra de estar à frente com a minha equipe na organização desse evento aqui na escola, junto com a Escola Judicial de Goiás. Nós sediamos o encontro aqui em Goiás. Nós escrevemos coletivamente uma carta que a gente nomeou de Carta de Goiânia. Está disponível no perfil do nosso perfil do Facebook que a gente criou do encontro. Se você não conhece, vai lá e pesquisa. O primeiro encontro nacional que você vai achar. E também a gente teve a honra de ouvir o professor, Hugo. Romilson. A Ah, gente Romilson. convidou o professor Libânio, e aí, de última hora, a gente teve um problema, ele não pôde comparecer, e o professor Romilson, da Católica, da PUC, daqui de Goiás, esteve conosco e fez uma reflexão muito bacana, que ele falava qual que é o lugar, ele tentando nos nortear sobre as reflexões que nós, pedagogos, dentro do judiciário, deveríamos fazer. Uma delas, nós fazemos parte do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, né? E como a Simone disse, conhecer a legislação sobre isso é muito importante. Mas não só sobre isso, né? Porque como a gente foi ampliando a atuação para várias outras áreas, mas essa é a base, a gente tem que conhecer o lugar onde a gente está. E se a gente atua numa perspectiva interdisciplinar, a gente tem que conhecer também o que é esse campo em que a gente atua. E vamos pensar, nós somos assessores técnicos dos juízes, nós somos analistas judiciários, e aí a reflexão que ele fez conosco foi a seguinte: o que é o analista? Qual é o papel desse analista? Então, se a gente ocupa um lugar de analista, nós somos analistas de quê? Nós somos analistas do nosso objeto, que é a educação. Então, nós somos analistas da educação, mas também não deixamos a docência, porque a gente também tem uma atuação na formação. Então, tem algumas atribuições, atividades que são especificamente formativas, que são voltadas para o desenvolvimento e para a formação dos sujeitos, que aí tem vários projetos nas varas de infância, varas de família, que tem ministrações e cursos, palestras com foco na formação desses sujeitos. Mas também o próprio processo, a gente vem discutindo, há poucos dias o Pedro trouxe muito isso nas conversas que a gente teve, que a nossa atuação processual, ela também não deixa de ser educativa, porque a gente está lidando, como a Simone diz, com pessoas que estão ali com os direitos, muitas vezes com os direitos violados, que não têm conhecimento da legislação, que não têm conhecimento dos seus direitos. E a gente tem também um papel de orientação, de apoio, de auxílio, quando essas demandas surgem. E às vezes elas aparecem no meio do processo. E aí os assistentes sociais têm muito essa verticalidade, nessa identificação
e articulação com a rede também, né, muito forte na formação e na atuação deles. E aí, por isso que o trabalho é interdisciplinar, né, porque aí a gente também precisa ter conhecimento do que é a rede de proteção, quais são as instituições que fazem parte dessa rede, quando é que elas precisam ser acionadas, e que é um conhecimento que na nossa formação também é muito Não tem. escassa, né? A gente não tem isso. Eu falo que eu vim, depois que eu vim para o judiciário, parece que a minha mente fez assim, abriu. Porque eu trabalhava na escola, eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, minha experiência toda era em escola antes, fui professora na educação básica. E aí eu falava assim, gente, como que eu vou dar conta? Esse menino precisa de outras coisas que eu não dou conta, que não está na minha área. Ele precisa de assistência, ele precisa de atendimento, ele precisa as necessidades básicas dele de atendido. E muitas vezes eu sofria muito com os alunos. Se eu tivesse perspectiva de rede, talvez eu saberia como articular e contactar esses lugares, né? Eu acho que a escola ainda vive muito sozinha nesse ponto, né? Mas é isso, Aline. Assim, nossas É. atividades, o pedagogo é a sua essência, né? A educação é a nossa essência. Não dá para deixar o fato da gente ser analista da educação nos processos não nos tira o lugar de uma Uhum. atividade educativa, até porque a minhas colegas falam que, até na produção de documentos, a minha chefe, que é assistente social, fala assim: agora vamos passar o verniz pedagógico da Cíntia no documento. Porque muitas vezes a própria produção do documento, se ela não tiver clara, se ela não for didática, as pessoas não vão entender o que a gente quer dizer. Né? Não E vai às vezes alcançar o esse seu fim. documento, no caso da minha área, que é no meu setor, que a gente trabalha muito com demanda administrativa, os documentos precisam também ajudar os juízes a entender o que a gente está falando, porque o nosso campo de atuação, muitas vezes, as pessoas não sabem como funciona. E aí a gente também precisa aproveitar os documentos para ser pedagógico com quem vai ler o documento, e aí o nosso conhecimento, né, contribui muito nisso. Eu vejo, tem muitos feedbacks das minhas colegas em relação a isso. Uhum. E eu estava conversando com o Gidaí hoje, né? E a gente se fala, não se fala muito, pouco, eu acho. Sei lá, uma, duas vezes por mês, três vezes, não sei. E a gente conversando hoje, quando vem que a gente conversa pelo telefone, que o WhatsApp não dá conta, é tipo uma hora e meia de ligação, tranquilo. Quando a gente vê, e aí hoje a gente estava conversando, e aí a gente estava vendo dessa perspectiva da educação, sobre essa prática educativa, né? Sobre essa intervenção educativa. Né? Porque além de uma prática educativa, a gente realiza intervenções educativas, a gente realiza essas intervenções nos casos, nos encaminhamentos, nos acompanhamentos que a gente faz, né? Dentro dos fenômenos que surgem, né? No judiciário. E é, a gente falando que tudo vem da educação. Né? Então, essa atuação, né? E ela está fazendo mestrado, e ela falando sobre um dos objetivos dela de atuação é ver os espaços pedagógicos, os espaços formativos. E a gente estava conversando que a família é um espaço formativo, é um espaço pedagógico, né? E a gente for refletir que espaço, né? Não é formativo, não é pedagógico, né? Que espaço não tem essa possibilidade de formar, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo, né? Seja pela falta, seja pelo excesso, né? Então, os espaços, eles são possibilidades de formação, espaços pedagógicos, né? E esses espaços, eles são nossos objetos, né? Nossos objetos de estudo, quando a gente pega um caso, um processo, a gente tem que adentrar nesses espaços, né? Na Uhum. família, na escola, em outra situação, no contexto familiar de um parente A, no contexto familiar de um parente B, né? Então a gente precisa compreender e ter essa visão, né? Mais geral da educação. E não sei se é desvinculada da escola, mas eu acho que acho que é desvinculada mesmo, porque a educação, ela é escola, mas a educação também, ela acontece em outros espaços, né? E a gente sabe disso desde quando a gente entra no curso de pedagogia,
A gente sabe isso desde o início, só que quando a gente sai, ou quando a gente vê o pedagogo fora do espaço escolar atuando, isso causa um estranhamento, mas desde antes a gente sabe que essa educação, ela é universal, ela acontece em todos os espaços. Então, por que o profissional da educação, por que ele não vai estar presente em todos os espaços, nesses espaços? Por que a atuação dele não vai se fazer presente para uma educação orientada, uma intervenção educativa sistematizada, pensada, né, com objetivos, com pautas, com planejamento, né? Então, são reflexões, né? São provocações que a gente traz para vocês, nada muito feito, muito estruturado, muito embasado, porque são inquietações nossas também, nossas, né? São nossas inquietações, fazem parte das nossas discussões e, e é isso. Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tem. A gente tem mais 11 minutos. Aí Já? A segunda parte passou mais rápido que a primeira. É, aí eu acho que a gente respondeu. Tem uma questão que também perguntou, não lembro mais quem foi, mas perguntou qual o maior desafio do pedagogo ao entrar Ah, no sim, judiciário. Não sei se foi. você viu quem foi. Apareceu aqui, eu estava com ela marcada e mexi Pronto. aqui. Sim, foi a Gessiane que fez. Gessiane foi minha aluna, Gessiane. ela lá na Federal foi. Ó, Um beijo, uma e aí, fofa. Simone? Responde aí. Oh, eu acho que são vários os desafios, né? Eu acho que melhorou bastante para quem está entrando agora. A terra já foi adubada, né? Tá tudo começando a florescer. Ah, ela falando, fui eu, um beijo, meu amor, um beijo. Então, eu acho que a gente já teve bem, os desafios já foram bem maiores. A gente tem desafio? Tem muito desafio. Eu acho que a gente precisa. E aí, já entrando para o finalzinho da nossa pauta, como um desafio, sabe? Com potencialidades que eu falei. E aí, dizer que um dos desafios, eu acho que é essa construção desse arcabouço teórico, essa fundamentação, né, que a gente está atrás. Eu acho que ela é um desafio para o pedagogo jurídico hoje. É, e a conquista, né, em alguns espaços que a gente não entrou, mas que não é nosso de direito ainda, mas porque a gente ainda não entrou, porque ainda não nos deram a oportunidade, mas que a gente deveria estar lá sim, né? Sim, E eu acho que são espaços a serem conquistados. Aqui no TJP a gente tem alguns, e alguns tribunais a gente não adentrou ainda, e a gente precisa entrar, porque eu não sei como é que tem pedagogo no TJGO, no TJPA, né, que é um dos pioneiros também, e que tem uma maior quantidade, junto com Pernambuco, de pedagogos no judiciário. E a gente tem lá vários pedagogos maravilhosos, né? Tem o trabalho de Riane, quem vai geralmente pesquisar sobre pedagogia, pedagogo no judiciário, geralmente encontra logo Riane de cara, né? Eu também encontrei Riane logo de cara, né? sim. Então, mas eu acho que é a gente entrar nesses espaços e a gente conquistar mais vagas, né, dentro dessas equipes, porque o nosso trabalho, ele é contributivo demais e ele Demais. tem feito muito a diferença, né? Então, eu percebo uma maior riqueza, uma maior possibilidade de intervenção quando a gente tem dentro de um estudo, quando a gente tem, além do psicólogo da assistente social, a gente também tem um pedagogo, né? Então, eu acho que a gente precisa entrar nesse lugar por a gente, mas eu acho que pelo público, né? Por uma prestação melhor do serviço Sim. jurisdicional, né? Então, eu acredito nisso. Então, acho que o maior desafio é a gente construir esse arcabouço teórico, essa fundamentação teórica da nossa atuação, da pedagogia jurídica mesmo, né? Tornar isso, como eu falei, nossa atuação, conhecimento científico. É, eu acho que tem essa questão da rejeição em alguns lugares, mas eu acho que já é uma coisa que eu acho meio ultrapassada, sabe? Mas ainda existe, com certeza. E às vezes é assim, é pedagogo e tal. Às vezes alguns advogados questionam, porque foi um pedagogo que fez esse parecer, né? Questiona
a nossa atuação ou o nosso parecer dentro daquele lugar. Mas claro também que a gente tem que levar em consideração, advogado questiona tudo. Então, quando ele vê uma brecha, ele diz, opa, um pedagogo dentro do judiciário, opa, é nisso aqui que eu vou me apegar. Mas ainda não foi derrubada nenhum, pelo menos aqui em Pernambuco, que eu saiba, nenhum parecer por conta de advogado, porque nosso lugar dentro da instituição é legitimado. A gente está aqui de fato, mas a gente está aqui também por direito. Então, tudo que a gente produz tem que ter validade, e é válido. Né? Sim. Eu acho que mais, Cíntia? Vai. Eu acho que foi essa pergunta. Quer falar mais sobre eu esse acho que ponto? você disse basicamente tudo, né? Assim, eu acho que essa interlocução, a gente tinha falado sobre isso há alguns dias. Recentemente, a gente fez um encontro de pedagogos virtual, né? Quem nos acompanha viu que a gente publicou, porque a gente tem construído, tem tentado essa interlocução, né? Com os recursos que a gente tem, da forma como a gente tem conseguido. E uma coisa que a gente tem ressaltado é da importância de nós fazermos a interlocução com a universidade de buscar esse até mesmo reconhecimento, porque muitos lugares a academia não reconhece outros campos que não sejam escolar. E Isso. aí é Aqui, importante a gente também pontuar, e o Libânio há anos vem discutindo com isso, ele, a Pimenta, e aí a Maria Amélia Franco, né, que foram os autores que eu utilizei no meu texto, falando sobre uma disputa epistemológica dentro da própria pedagogia que não reconhece a pedagogia como ciência da educação. E aí uhum, também de que não entende outros campos de atuação como, né, possibilidades para a atuação do pedagogo por causa da perspectiva de pedagogia que tem. Então, existe essa uhum, disputa dentro da própria academia, né, desses lugares. Muitos professores não reconhecem esses outros espaços, né, como isso. sendo Isso é uma grande espaço dificuldade. legítimo, né? E aí é isso, assim, a gente tem também que ir buscando esses autores Uhum, isso. que validam, e é o que a gente tem feito, mas esse é um grande desafio, que não é só nosso que estamos na pedagogia jurídica, mas de toda a pedagogia que tem sido construída a partir da prática, né? Porque todo campo ele surge da demanda da sociedade. Essa é uma demanda da sociedade, né? Então, se é uma demanda da sociedade, qual que é a falta de legitimidade? A própria sociedade que demanda já legitima já reconhece o nosso lugar, né? Isso. Então, a gente precisa continuar essa interlocução, de continuar, e aí eu vou aproveitar agora, já que a gente já está fechando, também de convocar nossos colegas a virem aqui também falar dos seus lugares, porque eu acho que é isso, assim, era o que a gente Isso. queria um pouco, sabe? Abrir. De ocupar esse lugar que é nosso. Como a Simone disse, às vezes, e eu vou usar um termo que eu acho assim, ruim, mas eu acho que às vezes a gente ocupa muito esse lugar, que é aquela chamada síndrome de vira-lata. É, quantas vezes quando a gente entra no judiciário ou nas escolas mesmo, a gente se sente como se. Porque o pedagogo não tem um reconhecimento social enquanto valor, e aí entra todas aquelas questões de profissionalidade e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é assim, muitas vezes a gente não se sente apto ou capaz. E aí, quando a gente chega e ocupa um lugar de protagonismo ou de sujeito de fala, a gente está dando o espaço que a gente acha que a gente não tem. É a gente que está criando o espaço, né? E é isso que a gente queria incentivar fazendo essa live. Era de poder promover, de incentivar os nossos colegas a também poderem produzir, também trazerem seus conteúdos que são riquíssimos, riquíssimos, né? Sim, sim, sim. Pelo tempo de experiência, pelo tempo de judiciário.
que varia de cada tribunal, e a gente sabe, né, que tem vários aí que vão poder contribuir muito contando e compartilhando o que fazem e produzindo, né, que eu acho que o grande desafio nosso é produzir. Produzir esse arcabouço, como você disse, para a gente poder também subsidiar e socializar esse conhecimento que a gente tem construído na prática, né, sistematizando também teoricamente. Uhum. Não Eu sei vou falar quanto tempo que a gente ainda sobre tem aí. duas coisas, tem Eu pouquinho. esqueci de marcar aqui. Deixa eu ver, Cíntia. A gente, para dar 30 minutos, a gente tem 2 minutos, mas não vai acabar, então a gente continua um pouquinho. Quem quiser ficar, eu vou só dar uns recados em relação ao livro. É, a gente já entrou desde o ano passado em contato com a editora e a gente está aguardando ela reimprimir, né, o livro, um quantitativo legal de exemplares, e aí a gente divulga tanto aqui no Instagram do canal de Pedagogia Jurídica, tanto no canal de Pedagogia Jurídica, nas redes sociais, para quem tiver interesse, do livro Pedagogia Jurídica, As Práticas do Pedagogo no Judiciário. Então, a gente espera que pós-pandemia, né, esse livro ele possa estar disponível novamente, porque a gente recebe inúmeras solicitações e, infelizmente, a gente não tem mais nenhum exemplar. Se eu disser que eu acho que Gidaí, eu acho que não tem nenhum exemplar, eu acho. Se ela, depois ela me corrija. Mas de tão escasso que a gente saiu dando e distribuindo, porque o objetivo não era ganhar dinheiro, não era vender livro, era fazer, dar visibilidade à nossa atuação no judiciário. Então, era esse o objetivo do livro. E eu acho que a gente conseguiu de alguma forma. Acho que até o livro ajudou a gente se encontrar, os pedagogos de maneira geral, dos tribunais, né? A gente ter alguma referência e a gente se encontrar de alguma forma ou de outra. Né? E hoje a gente tem, ela está dizendo que não tem, tá vendo? Ela acabou dando o último que ela tinha, e aí depois ela foi procurar e não tinha nem o dela mais. Mas enfim, e aí o encontro, né? O nosso segundo encontro nacional em 2018, como Cíntia falou, teve o primeiro encontro nacional de pedagogia jurídica, que aconteceu lá em Goiânia, em Goiás, e foi sediado na Escola Judicial do TJ de Goiás. A gente estava previsto, né? Estamos previsto para que o encontro ocorra agora, em 2020, no final do ano. E aí a sede, quem sediaria seríamos nós, Pernambuco. Só que a gente está esperando aí as nossas. Essa situação, né, social que a gente está vivenciando aí, ver como é que vai ser resolvida, como é que as coisas vão ficar para poder a gente decidir como é que a gente vai fazer. Né? Mas a gente está organizando, a gente tá, já fez algumas reuniões, entrou em contato com algumas instituições, mas a gente precisa saber se ainda vão ser autorizados a realização de eventos, por exemplo. Né? A gente sabe que um dos problemas principais da Covid-19 é a aglomeração, né? E o encontro nacional, encontros, né, científicos, congressos, só serve se tiver aglomeração, né? Se não tiver, porque então é isso. Então a gente está na expectativa, mas também a gente vai divulgar assim que a gente tiver confirmação de data local. Mas quem não for de Pernambuco, já se ajeite, se programe para vir para nosso estado, para Pernambuco, né? Que a gente precisa também que esteja um ambiente seguro nacionalmente para que as pessoas possam nos visitar. Venha-se embora, dona Cíntia. E também, para quem é de Pernambuco, também já se organize para participar. E geralmente o evento, né, como foi o primeiro, ele é aberto ao público, né, Cíntia, em geral, aos estudantes de pedagogia, aos pedagogos. Então, é muito importante que vocês possam participar e se interessem cada vez mais por essa temática. Sim. Eu acho que são esses os assuntos. Disponibilizar a carta de Goiânia. Eu vou tentar disponibilizar no Instagram. Não sei se eu consigo. Mas tem um link, se eu não me engano, tem no site. Não tem, Cíntia, do TJGO?
Tem. A gente tem que recuperar, e aí eu queria até lembrar que a gente abriu um perfil também no YouTube. Procura lá Pedagogia Jurídica Oficial. Nos sigam, porque a gente vai tentar compartilhar conteúdos lá também, aqui por esse perfil, lá no perfil do YouTube. E estamos tentando criar mais canais onde que a gente possa estar concentrando essas informações, também as produções, né, como as monografias que já foram produzidas e tudo mais. Ai, desculpa, gente, falei demais. Mas é isso. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, de uma pedagoga do Ministério Público. Ela está perguntando: eu sou do Ministério Público, eu posso considerar que eu sou pedagoga jurídica? Eu acho que sim. E Vamos você, ajudar a gente a Cíntia? responder. Deixa eu ver quem perguntou. Vamos ajudar a gente a responder, Betânia. Depende da atuação dela, o que é que ela faz, Porque o né? que a gente. Exatamente. Assim, a questão é que não está dado isso, né? O pedagogo jurídico é o que atua no âmbito do judiciário, ou é só o que atua em equipe interprofissional? Ou é aquele pedagogo que atua na escola judicial, ou que atua numa área de recursos humanos, ou que atua, enfim, nos vários âmbitos, né? Ou que atua no sistema de justiça, porque também a gente já viu, Tá inclusive acabando. no primeiro encontro, tinham vários pedagogos da Defensoria Pública. Uhum. Então, o que seria isso, né? A gente está construindo. Te convido a construir isso com a gente também, né? Eu Uhum. imagino que talvez daqui a algum tempo a gente vai ver, não, a gente vai chamar de pedagogia jurídica toda essa atuação do pedagogo no sistema de justiça, né? No o serviço social, o campo deles é definido pelo sistema de justiça, que eles chamam de sócio jurídico. E aí entra a segurança pública, entra o judiciário, o Ministério Público, todo o sistema de justiça é o Defensoria campo. Pública. É, tem. Isso. Tem no... Em Então, Tocantins tem 9. e aí entra todo esse campo. Então, isso vai ser construído, né? Eu acho que daqui a algum tempo a gente vai ter mais clareza disso à medida que a gente for produzindo, tá? Essa é a minha opinião. Eu comungo da opinião de Cíntia, eu acho que depende muito. Agora, por exemplo, é uma coisa que está em construção, né? Mas eu tenho alguns pensamentos já formados. Então, por exemplo, hoje, atualmente, eu estou lotada na Escola Judicial, na SMAP de Pernambuco, né? Eu passei 8 anos em equipe interprofissional, atuando junto, fazendo relatórios, pareceres. É, e hoje eu estou na escola judicial, então hoje eu acho que eu não atuo como pedagoga jurídica, apesar de ser analista judiciário pedagogo, porque eu atuo dentro de um espaço de educação formal. E eu, né, de alguns estudos que já realizei, eu acredito que a pedagogia jurídica, ela está dentro do campo da educação não escolar, dentro dessa categoria teórica. Então, mas aí são questionamentos, são discussões que eu acho que são muito válidas e eu acho que a gente tem muito pano para manga. Assim, eu ficaria aqui, mas acho que até amanhã, depois, e quem tivesse aí, né, eu queria muito agradecer, né? Estou vendo o Xanda aqui, Rosângela, minha amiga de aldeia, um beijo bem grande, que é uma pedagoga retada. É, aos meus amigos, assim, um beijo grande aos meus colegas. Muito obrigada pelo prestígio, por terem participado, pelas perguntas, né? Maria aí tem Sara, que é orientada do professor Leonardo, que está aqui, a professora Gerlaine, Mirelle, Pedro, Gida, Rose, tantos outros, Keila, que se a gente não for falar, então assim, agradeço do fundo do meu coração, um beijo bem grande para cada um e espero que a gente tenha conseguido responder alguns questionamentos. Eu amei, viu, Cíntia? Aí a Eu gente vai também. marcar outra, e aí com Ó, outros sim, profissionais também, né? muito legal. Érica de Paulista aqui, e a gente marca com outros colegas também, né? Então, de Uhum. antemão, quem quiser estar aqui nesse canal, fazendo live, falando sobre sua prática, já fala comigo, já fala com Cíntia, né? Já fala com a gente lá no grupo que a gente quer movimentar esse espaço e quer fazer com que as pessoas conheçam a gente
que o pedagogo jurídico ganhe visibilidade. Um beijo no coração de cada um. Cíntia, se despeça aí. Ó, vou falar igual meus sobrinhos falo quando eles fazem vídeo. Ó, dá um joinha, se inscreve no meu canal, é isso que a gente vai pedir. Se inscreve lá no canal do YouTube. Eu morro de rir quando eles vão fazer vídeo e falam isso. Se inscreve no meu canal, dá um joinha lá. E aí, para a gente poder continuar essa conversa, teve alguém que perguntou, divide os contatos de vocês. O meu perfil no Instagram é o Cíntia Bernardes. A gente conversa, eu já mandei várias vezes, as pessoas me contactam individualmente no privado e eu mando por e-mail, me passo o e-mail que eu mando algum material que eu tiver, né? Sempre tenho ajudado as estudantes de pedagogia que têm tentado pesquisar nessa área. Nós estamos disponíveis, vai lá no YouTube, nos segue lá, a gente vai publicizando isso de alguma forma. Quero agradecer muito, muito, muito as colegas aqui de Goiás que estavam presentes, a Maria, Lívia, Gida, beijo, obrigada por nos prestigiar, por nos apoiar, né? Nossa musa inspiradora aí do Pernambuco. Minha alegria de saber que minhas colegas de outras áreas estavam assistindo junto com a gente fica muito satisfeita, né? E sabe que esse campo ele só se constitui graças a esse apoio mesmo que a gente recebe das nossas colegas, do acolhimento. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter compartilhado esse tempo com a Simone. Eu já falei para ela que eu sou fã de carteirinha dela, desde o princípio. E a gente tem tentado construir, né? E espero que a gente tenha conseguido, né? De alguma forma apresentar um pouco da nossa experiência e falar da minha gratidão. Muito obrigada mesmo por todos, por tudo. E caso tenham alguma outra questão que queiram conversar conosco, a gente está à disposição. É isso. Beijo. Cíntia. Beijo. Obrigada, Cíntia, também. Vamos tirar uma foto, ver se a gente consegue tirar uma foto sorrindo. Vou tirar uma foto assim. Vai ficar espelhado. O pior é que eu nem sei tirar, mas a gente tenta. Você ficou assim, ó, na minha foto. Então, vamos lá. Aí, tirei aqui. Vamos ver se dá Tirou? certo. Gente, valeu demais. Grande. Viu? Só para dizer, nós chegamos a quase 62 pessoas acompanhando na primeira leva. A gente chegou ficamos na média de 50. 69? 64. Que eu vi, né? Que legal. Isso. Chegamos aqui com a Michelle, eu não tinha visto Michelle. Beijo, beijo, beijo. A Keila. Muito bom mesmo. Todos os colegas lá do grupo que estão nos acompanhando e saber que a gente conseguiu trazer tantas pessoas. Andresson também teve, eu não sei se a Andresson também estava presente. Eu vi o Anderson. Parece que o professor Leonardo estava acompanhando também, ou não? Parece que eu vi um comentário dele, não? Eu não vi, eu vi Sara que é a orientanda dele. Eu acho que ele não veio, mas mandou um espião. Obrigada, Mirelle. Beijo, Mirelle. Muito bom mesmo, viu, gente? Obrigada por nos acompanhar aqui. E até a próxima. Beijo. Tchau, gente. Obrigada, Simone. Obrigada, Cíntia. Beijo.